Hoje já é 3 de outubro, gente, segunda-feira. Fim de semana com muitos acidentes, apesar de toda a festa e toda a reunião aqui no Rock in Rio. Mas muitos acidentes e mortes provocados por uma coisa que a gente tem dito aqui. Parece que a gente não vai cansar de falar, mas cansa. Pela imprudência de beber e dirigir. Eu já perdi, na verdade, as contas do número de vezes, nesse ano só, né? De que eu tenho falado essa frase aqui nos últimos tempos. E o que me deixa assim mais triste é que toda semana a gente tem aqui um acidente ou vários acidentes envolvendo essa combinação mais que letal. Álcool, direção e impunidade. Na sexta-feira, um rapaz de 19 anos, 1 ano de carteira de motorista, atropelou 2 pessoas, bateu em 4 carros na Avenida Sumaré, em São Paulo, e ainda mais alguns quilômetros ele andou e acertou 2 outros carros. Ele deixou 6 pessoas feridas e uma delas, um senhor com 90% do corpo queimado, o motorista do caminhão. O nome do motorista é Felipe Arenzon. E ele saiu de uma festa, esse rapaz que estava dirigindo, ele saiu de uma festa às 6 horas da manhã e ainda foi visto bebendo num posto de gasolina um pouco antes do acidente. Ele dirigiu um carro super potente, que vai de, só para você ter uma ideia do que se você não tem um carro desse, vai de 0 a 100 km por hora em 4,8 segundos. Menos de 5 segundos. O que é 5 segundos na vida? É assim. Nossa. 1, 2, 3, 4, 5, né? Acabou. 1, 2, 3, 4. Você vai de 0 a 100. Tem velocidade máxima limitada eletronicamente, 250 km por hora. Para andar onde? Onde? Na Avenida Sumaré. Que bonito. Tragédia anunciada. Rodou. Felipe Arenzon dormiu na delegacia de trânsito de Vila Penteado, na zona norte de São Paulo, em uma cela com outros 4 presos. Uma situação bem diferente da do apartamento onde mora com a avó no Jardim Europa, bairro nobre da zona sul de São Paulo. O jovem foi preso em flagrante na sexta-feira, logo depois do acidente. O rapaz dirigiu um carro de cerca de R$200 mil, que vai de 0 a 100 quilômetros em menos de 5 segundos. De acordo com a polícia, Felipe saiu de uma boate por volta das 6 da manhã da última sexta-feira, quando causou acidentes em 3 avenidas da capital paulista. Uma lata de cerveja foi encontrada dentro do veículo. A equipe que está apresentando a ocorrência notou alguns sinais notórios de embriaguez, mas isso ainda está sendo apurado pelo DP, o que consta que ele já se recusou a fazer o teste do bafômetro, né? Os acidentes mais graves aconteceram na Avenida Inajar de Souza, no bairro do Limão, Zona Norte. Felipe bateu em 2 veículos. Num deles estava Edson Roberto Domingues. Com o impacto, o caminhão pegou fogo e Edson teve cerca de 90% do corpo queimado. Dizia que não queria morrer porque domingo era aniversário da esposa dele e não queria morrer. Edson foi levado para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero da Polícia Militar. Outras 3 pessoas ficaram feridas e os restos dos veículos espalhados pela avenida. Segundo a polícia, depois de sair da boate, Felipe entrou na Avenida Sumaré, invadiu a motofaixa e bateu em 4 veículos. Hermes e Gilberto tiveram os carros atingidos pelo jovem. Pegou a motovia e foi batendo nos carros. E aí eu tentei ir atrás dele, mas ele bateu num Fiesta e me fechou. E aí eu não consegui mais avistar ele. Ele foi embora e foi batendo nos carros. Né? Eu fiquei assustado, não sabia como reagir, né? Fiquei assim, em pânico. Aí eu saí para fora e só vi que era o carro. Assim, o carro ele cruzou à direita e foi lá na frente. Depois disso, Felipe ainda atropelou 2 mulheres na ponte da Freguesia do Ó antes de chegar na Avenida Inajar de Souza. Durante o interrogatório, o estudante preferiu ficar calado. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio doloso, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. A justiça determinou fiança de R$245 mil para que o jovem seja liberado. Para quem tem um carro de 245... É brincadeira, né? Acho que não vai fazer diferença no orçamento. Não faz. Para quem ganha salário mínimo, 200
45 mil quer dizer alguma coisa. Agora, só isso resolve, né? 40 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil. E a maioria das vítimas é homem. Vocês homens aí agora de manhã, presta atenção. E tem idade, ou se você tem filho nessa idade, entre 20 e 39 anos. Né? Qual é o pai? Um rapaz de 19 anos ou 20 não tem, a não ser que seja Justin Bieber, né? Não tem condição de comprar um carro, não começou a vida ainda, tá pensando em começar a vida. Quem é que dá o carro? Né? Entre os fatores que levam a essas estatísticas, a combinação mais perigosa de todas é essa aí, álcool, direção e a sensação de impunidade garantida pelo poder do dinheiro no Brasil. A gente vai ver alguns casos que jovens tiraram a vida de outros jovens porque seus carros caros e potentes se transformaram naquele negócio assim, que normalmente o homem se sente muito poderoso num carro grande, bonito e, né, potente. Arma, mudou. No dia 9 de julho passado, o Porsche, dirigido pelo engenheiro Márcio Malvio de Lima, de 36 anos, bateu no carro da advogada Carolina Sintra Santos, de 28 anos, que morreu na hora. Segundo testemunhas, a jovem reduziu a velocidade e atravessou o cruzamento com o sinal vermelho no bairro do Itaim-Bibi, em São Paulo. Segundos depois, surgiu em alta velocidade o Porsche de Marcelo. Ainda de acordo com testemunhas, ele saiu logo do carro e aparentava estar embriagado. O carro de Carolina foi jogado a mais de 20 metros do local do acidente. Marcelo foi levado à delegacia, mas entrou com um pedido de liberdade. Como ele não tinha passagem pela polícia, foi beneficiado pela nova lei. Pagou uma fiança de R$300 mil e, por ordem da justiça, não pode frequentar bares à noite nem deixar o país. O laudo do acidente foi divulgado na semana passada. Segundo o delegado responsável pelo caso, o carro estava mesmo em alta velocidade, mas como o motorista não se submeteu ao teste do bafômetro, não foi possível confirmar que estava embriagado. O processo ainda está em andamento. Algumas semanas depois, a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira, de 28 anos, atropelou o administrador de empresas Vitor Gurman, de 24, na zona oeste de São Paulo. Depois de 5 dias em coma, Vitor morreu no hospital. No momento do acidente, Gabriela estava em alta velocidade e perdeu o controle da Land Rover blindada que dirigia, bateu em um muro e atingiu Vitor, que estava na calçada. Ela estava acompanhada do namorado, o engenheiro Roberto Lima, de 34 anos, que era o proprietário do carro. Testemunhas chegaram a dizer que era ele que estava ao volante, mas acabaram voltando atrás. Em depoimento, Gabriela disse que só assumiu a direção do carro porque o namorado havia bebido muito. A nutricionista também foi beneficiada pela mudança na lei e nem chegou a ser presa. Gabriela foi indiciada por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O Fantástico fez uma arte da reconstituição do acidente do Porsche, que ficou muito boa e dá mais noção da violência do impacto. O laudo divulgado informa que num local onde podia andar a 40 por hora, o motorista, o Márcio Malvio de Lima, estava numa média entre 92 e 141 km por hora. E o carro da vítima, inclusive, se você vê aí, chega a sair do chão. É uma coisa, quer dizer, em ruas, não importa a hora da madrugada, não importa o horário que você está dirigindo, enfim, ela realmente, a gente tem esse hábito. Eu acho que todo mundo que tem um pouco de juízo em cidade grande, no sinal vermelho, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, você olha, não está vindo ninguém. Isso mesmo. Você vai, porque se você ficar, o bicho pega, você correu, o bicho come. Difícil, né? viu? Porque você pode ser assaltado a qualquer instante, pela falta de segurança. Então, uma coisa gera outra. Ela deve ter embicado ali, porque estava sozinha no carro, indo embora 2 horas da manhã, que era de madrugada. Não dá tempo de ver um carro a 140 por hora, não que dá vem descendo. mesmo. Não dá. É uma fração de segundos. É o tal do 1, 2, 3 e foi. É 1, 2, 3 e fui. E na madrugada, não para. Na madrugada desse domingo, em São Paulo, uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas num acidente em Santo André. O motorista, segundo a Secretaria de Segurança, não tinha carteira de habilitação. Jovem, mudou. O carro ocupado pelos 6 jovens ficou totalmente destruído.
Segundo a polícia, eles saíram de uma festa e voltavam para casa, quando a motorista perdeu o controle da direção e bateu o carro contra a mureta de proteção da calçada. Só parou no portão desta casa, no bairro Jaçatuba, em Santo André. O metalúrgico André Maciel, de 21 anos, morreu na hora. Ele era dono do carro e estava no banco do passageiro. A namorada dele, Caroline Cássia Lima, também de 21 anos, dirigia o veículo. A polícia ainda investiga a causa do acidente, mas já sabe que Caroline não tinha habilitação. Vai ser apurado no inquérito policial se houve consumo de bebida alcoólica, aonde os ocupantes do veículo estavam, qual era o destino em que eles iriam, né? E se houve ou não a ingestão de algo antes da condução desse veículo. A motorista perdeu o controle do veículo neste ponto. Segundo os moradores aqui da região, é comum os carros passarem em alta velocidade por aqui, principalmente à noite. Por isso, os acidentes são frequentes. André foi enterrado na tarde de ontem, no cemitério Curuçá, em Santo André. Muitos amigos compareceram para prestar a última homenagem ao rapaz. Há quase 20 dias, André esteve no mesmo cemitério no enterro da ex-namorada Bianca Consoli, assassinada dentro de casa, na zona leste da capital. 19 dias depois do falecimento da Bianca, foi a vez dele de ter ido. É uma pena, é uma desgraça na família. A família acabou. Se só esse fato aí fosse uma novela da Rede Globo, ou se você estivesse lendo um romance, parece que é uma coisa maluca, não é? Porque o rapaz apareceu aqui na nossa tela, né, há 20 dias hoje atrás, a respeito da morte daquela menina, de um mistério, na verdade, né, que envolve a morte dessa moça dentro de casa sozinha, e ele era um dos suspeitos por ser um ex-namorado e tal. Olha, ele prestou depoimento aí nessa época, que louco, no enterro dela. Se fosse uma novela, Lourdes, se tivesse alguém imaginado uma coisa dessa, difícil acreditar, né, que pudesse acontecer. Aí vai dizer coisa do destino, coisa... E vai saber, né? Mas tem muito jovem morrendo, gente. No mês passado, o Ministério da Saúde divulgou dados impressionantes sobre a mortalidade no trânsito. E esse levantamento, inclusive, foi baseado em estatística de 2009. O número de homens que morrem, Luciana, por isso que é importante estar falando com vocês, pais, vocês homens, né? Além de nós, mulheres também, que tem mulher dirigindo mal por aí, né? O número de homens que morrem é 4 vezes maior que o de mulheres. Caramba, é muito preocupante e impressionante. Se você olhar direito, né, o que você está fazendo, inclusive com os seus filhos, e para evitar aí que tudo isso aconteça, essa combinação de álcool, direção, os agentes, né, da lei seca estão marcando aqui no Rio de Janeiro, principalmente em cima, né? É uma ação que tem intimidado os infratores. Você não sentiu? Aqui é forte mesmo, viu? Aqui no Rio de Janeiro, olha, é de madrugada. Eles, inclusive, faziam o seguinte, antigamente, né? Colocavam, você lembra que você recebia pelo telefone? Onde é que estava o negócio da lei seca? É isso aí. Então, aí